Olá, pessoal. Eu sou Jefferson Jesus. Esse é o canal Otimizando. E hoje a gente vai aprender um pouco como funciona a função soma-sis. A função soma-sis é utilizada para realizar somas, só que com algumas condições. Esse sis que vem no final do nome da função significa se e somente se. Então, aquela soma só vai ser realizada se e somente se ela cumprir aqueles critérios. Por exemplo de hoje, eu trago uma tabela uma tabela bem comum que a gente provavelmente deve existir na sua organização, na sua empresa, uma tabela de vendas, com data, vendedor, produto, faturamento. Então, hoje a gente vai utilizar essa tabela e a gente vai utilizar o parâmetro de soma, o faturamento. Eu quero saber o faturamento de acordo com o critério que eu vou definir. O primeiro critério que eu vou definir, ele está fixado. Ele está nessa segunda tabela aqui, que eu defini pelo produto ou marca, que a gente está utilizando aqui no exemplo até algumas marcas da Ambev. Só para ressaltar, é uma tabela fictícia, só para a gente trabalhar essa função aqui no vídeo. Então, como funciona? Eu quero saber o faturamento de acordo com o critério. O primeiro critério vai ser a marca. Então, eu vou colocar aqui a fórmula, igual soma sis. A primeira coluna que ele pede, o primeiro campo que ele pede é o intervalo da soma, ou seja, a gente quer saber o faturamento da Brahma. Então, a gente vai colocar aqui a coluna faturamento, que é o que a gente quer calcular, e ele vai pedir o critério, o intervalo do critério 1. Então, o critério ele vai estar aqui na coluna C, que são os produtos. E qual é o critério que a gente quer saber? A gente colocou ali o intervalo de faturamento, o intervalo de produtos, e a gente quer saber somente o da Brahma, que está aqui já marcado na tabela. Então, a gente fecha o parênteses e a gente vai saber quanto foi o total do faturamento só da Brahma. Pronto. A gente conseguiu identificar que o total da Brahma foi R$ 317.795,43. Se a gente copiar essa fórmula e colar nos outros campos, automaticamente ela vai nos mostrar qual foi o faturamento das outras marcas. Então, aqui a gente tem o resultado da soma do faturamento de acordo com a marca. Mas, Jefferson, e se eu quiser colocar mais de um critério, a gente consegue? Sim, a gente consegue. Por isso que eu já coloquei aqui esses dois outros campos que a gente vai utilizar como exemplo também para fazer esse filtro. É uma função bem polivalente, que pode ser utilizada de diversas formas. E uma dessas formas é filtrar. Esse se, somente se, é exatamente para a gente fazer filtros na nossa soma. Então, eu vou abrir novamente aqui a função e vou colocar um novo intervalo de critério. Ele está pedindo aqui o intervalo de critério 2. Dessa vez, a gente vai utilizar o critério data. Da mesma forma, seleciona a coluna que a data está, na tabela, e seleciona a data que a gente quer filtrar. Vou colocar aqui e travar a célula. Pronto. Agora ele trouxe zerado. Por quê? Porque a gente não definiu nenhum dia. Mas se eu chegar aqui e colocar aqui dia 1º de julho, ele vai filtrar somente o dia 1º de julho. Por exemplo, a soda não teve venda no dia 1º de julho. Então, é uma função bem útil.
bastante utilizada no dia a dia, principalmente para realizar esses filtros de acordo com os critérios que a gente deseja. E, Jefferson, só são 2 critérios, eu posso colocar mais? Eu não sei o número exato, mas a gente consegue colocar muitos critérios nesse tipo de função. Eu vou adicionar só mais um para você ver o exemplo. Vou colocar agora por vendedor, que já está marcado aqui na outra tabelinha. Eu seleciono a coluna de vendedores e seleciono o critério do vendedor. E travo para quando arrastar, a célula ficar travadinha. Pronto. Eu já colei a forma em todos os campos. E eu vou selecionar aqui apenas um vendedor. Vou colocar aqui o Carlos. Pronto. Somente o Carlos, no dia 1º de julho, conseguiu vender. Quer dizer, no dia 1º de julho, o Carlos só vendeu Skol. Se eu quiser mudar para o dia 2, Carlos conseguiu vender Pepsi e soda. Então, você consegue fazer um filtro bem legal e dinâmico. Mas, Jefferson, esse filtro aqui está muito travado, eu tenho que digitar, não tem uma forma melhor que a gente possa selecionar esses campos. A gente vai ver agora uma forma bem mais prática para a gente fazer esse filtro de uma forma bem mais ágil, que ganhe nosso tempo, né? Que a gente não precise ficar digitando. Outra funcionalidade muito utilizada no Excel é a lista suspensa. E como é que eu crio uma lista suspensa? Eu chego aqui em dados, clico aqui em validação de dados e ele vai pedir, né? Geralmente a gente coloca aqui lista e a fonte que a gente quer que mostre aqui na lista suspensa. Eu já deixei aqui pronta, numa outra aba, uma aba de ajuda. E qual é o sentido dessa ajuda, né? Eu coloquei aqui todo mês de julho para a gente selecionar para ficar aqui na lista suspensa do dia. Então, ao invés de eu digitar, eu posso apenas colocar aqui o dia. Beleza? Se eu quiser, eu posso apagar também. E da mesma forma, eu posso fazer com os vendedores. Venho aqui em lista suspensa não, validação de dados, coloco como lista e vou colocar a fonte lá que eu já deixei separada para a gente utilizar. Então, eu posso selecionar aqui o dia 5, vou selecionar a Janaína, a gente tem um resultado, Aline, Rodrigo, eu posso mudar o dia. Então, é isso, pessoal. Esse é um pouco da funcionalidade dessa função SomaSys. Também falei um pouco sobre validação de dados. E é isso. Se você gostou, você pode se inscrever no canal. Eu vou estar trazendo semanalmente novos conteúdos sobre gestão, sobre Excel. E se você curtiu, dê o seu like, compartilha, comenta. Se você tem alguma sugestão de vídeo ou alguma dúvida sobre Excel que você quer que eu faça um vídeo, você pode deixar nos comentários a sugestão que a gente vai estar trabalhando nisso. Obrigado, pessoal.